Graça e paz, igreja amada do Senhor. Vocês estão bem? Estão felizes? Queria convidar você a ficar de pé e abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 24. Você que está em casa também, acompanhando o nosso culto de celebração ao Senhor, quero te dizer que você é muito bem-vindo em nosso meio. Eu queria pedir um favor, que você pudesse compartilhar esse link com todas as pessoas que você conhece, amigos, familiares. Vai lá nos grupos do WhatsApp que você pertence, você faz parte, compartilha, para que outras pessoas também celebrem conosco. Amém? Salmo 24, abra sua Bíblia comigo e nós vamos ler alguns versículos. O verso 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santuário? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, Deus. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças. Abram-se os antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno e poderoso e valente, Deus forte, o bravo das batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Abram-se os portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você pode dar um aplauso bem forte a Ele? Aleluia! Vocês sabem que, como família, nós estamos enfrentando alguns desafios com o nosso pai, que está hospitalizado, com o meu pai, que também é pai da apóstola, que é minha irmã. Mas esse texto que nós lemos agora é para compartilhar um pouquinho com você de como eu também tenho que trazer à memória quem Deus é. E se você também está enfrentando alguma dificuldade, algum desafio, seja de saúde ou outra qualquer, eu queria que com esse texto que nós lemos, você possa compreender e lembrar, trazer à sua memória quem Deus é. Você pode levantar a sua mão e dizer: tu és o Rei da Glória. E esse mesmo Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Ele é o marechal de guerra. Ele é o primeiro, Ele é o principal. E se estamos com Ele, todas as nossas batalhas venceremos. Você crê? Todas as nossas batalhas são ganhas, porque é Ele quem vai à nossa frente. E é Ele quem prepara os nossos dedos, as nossas mãos para a batalha. E é Ele quem autoriza a nossa vitória. Você pode até pensar: pastora, mas eu já tive algumas perdas. E isso não quer dizer que você perdeu porque estava com Ele na batalha. Isso quer dizer que ainda que estejamos na batalha com Ele, que é o Rei da Glória, que é o dono dos exércitos, é o Senhor dos exércitos, que ainda assim Ele vai permitir que nós tenhamos algumas perdas para obtermos alguns ganhos. Porque com Ele, o nosso final sempre é de vitória. Com Ele sempre há uma saída. Sempre existe uma porta que Ele está abrindo na nossa direção. Sempre. E embora aquilo que pareça perda, que pareça algo ruim, agora nós não conseguimos ver ainda o final que Ele está nos propondo. Porque não terminou. Eu quero te deixar isso no teu coração hoje. Se você acha que está difícil, não terminou. É porque ainda não encerrou o propósito de Deus nessa situação. Porque eu te garanto que quando encerrar, você vai estar com júbilo de alegria. Porque a sua palavra diz que aquele que sai semeando e chorando, voltará com os seus molhos, voltará com júbilos de alegria. Você recebe?
Levante sua mão, diga assim: eu recebo. Ele é o Rei da Glória e Ele está comigo. Aplauda bem forte a Ele e nós vamos celebrar a esse maravilhoso Deus. Aleluia. Vamos continuar celebrando o Senhor. Aleluia. Suas palmas. Senhor, eu posso dançar em tua presença, eu posso pular em sua presença, eu posso gritar, Senhor, eu posso dançar em tua presença, eu posso pular em sua presença,
pode erguer as suas mãos mais alto que você puder e dar um forte aplauso ao Senhor nesta noite. Porque mais um domingo estamos aqui, isso é motivo de gratidão e de celebração ao Senhor, porque Ele guardou as nossas vidas, Ele nos protegeu e nós estamos aqui, amém? Não se canse, vamos continuar celebrando ao Senhor. Aleluia. Mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje, cante isso. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver. Pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como Provações severas, mas
forte aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céus e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, és o ar em meus pulmões, me chama a levantar outra vez. Louvarei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, 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 as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Oh
não temerei. Separado para ti. Quem somos nós? Quem sou eu? Cante mais forte isso. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Declare mais uma vez: improvável, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor.
forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu sou amado por ti, isso é tudo que me importa. Tua presença é o que me conforta. Eu sou amado por ti e não há nada mais que me apavore. Tua presença é o que me faz mais forte. E eu me sinto tão querido quando dizes que sou filho. Vem me abraçar, quero só te ouvir dizer, só te ouvir dizer que eu sou amado por ti, que eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Eu sou amado por ti, eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Sou amado por ti, isso é tudo o que me importa. Tua presença é o que me conforta. Sou amado por ti e não há nada mais que me apavore. Tua presença é o que me faz. Eu me sinto tão querido quando dizes que sou filho. Vem me abraçar, quero só te ouvir dizer, só te ouvir dizer. Eu sou amado por ti, eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Eu sou amado por ti, eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Eu sou amado por ti, eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Eu me sinto tão querido quando dizes
sou amado por ti. Eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Eu sou amado por ti. Eu sou amado por ti. Eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Por ti, eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Eu sou amado por ti, eu sou amado por ti, eu sou amado por ti. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, que Ele é bom o tempo inteiro, o tempo todo. Deus é bom, amém? E levante sua mão, vamos orar. Orar para que nós sejamos tomados pelo avivamento da obra do Senhor, pelo avivamento dos ministérios, avivamento nas células, avivamento na dança, louvor, teatro, avivamento na intercessão. Sejamos tomados, cheios e plenos na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão, amém? 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, guarde essa palavrinha no seu coração, e quando chegar a fadiga, o cansaço, a tristeza, tome posse dessa palavra e seja abundante na obra do Senhor. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor permanece trabalhando até hoje. O teu próprio Filho declarou que eu e Pai, nós trabalhamos até agora e nós não podemos parar, meu Senhor. Nos dá força, nos aviva, viva a tua obra no meio dos tempos, meu Deus. Aviva, Senhor, o teu povo, aviva o coração, aviva a alma, desperta os que dormem, desperta, ó Deus, e traz, ó Pai, desejo, fome, sede, ó Deus, de trabalhar de forma abundante na tua obra, meu Pai. Nós oramos, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Também nós queremos orar agora, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, ó Pai, Covid ou outras qualquer enfermidade, meu Deus. Nós pedimos agora, Senhor, declarando cura, declarando, ó Deus, livramento de morte, declarando em nome de Jesus que haja, Senhor, um renovo no corpo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós agora declaramos, Senhor, que os hospitais de campanha, declaramos os hospitais, as clínicas, meu Deus, onde estiver, Senhor, agora o enfermo, Senhor, por Covid, debaixo, Senhor, desse decreto dessa pandemia, meu Pai, nós declaramos agora outro decreto, Senhor, cura, outro decreto, Senhor, sairão cantando louvores ao grande Rei. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, por aqueles que estão doentes na alma, doentes nas emoções, ó meu Senhor, que venha, Senhor, conforto, consolo, força, que venha ânimo, ó Pai. Ânimo está dentro de Deus, que venha ânimo, Senhor, em nome de Jesus, para cada, Senhor, coração, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és aquele que ministra ao cansado, ministra força ao cansado, ministra cura ao doente. Ó Deus, nós declaramos
uma onda do Espírito Santo, Senhor, sobre essas pessoas, sobre esses corações entristecidos, meu Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, porque sabemos que o Senhor fará, Senhor, esta obra, porque é promessa Tua, ó Deus, é promessa Tua de redenção, de libertação, de cura, promessa de salvação, Senhor, em nome de Jesus. E há uma palavra declarada, Senhor, que esta pandemia irá recuar e nós colheremos desse fruto, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E cada casa, Senhor, aqui, cada casa dos meus irmãos, cada casa de quem está, Senhor, online, nós declaramos, Senhor, que esta praga não chegará, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, e se chegou, nós declaramos, sairá, ó Pai, porque também há uma promessa, que o inimigo vem por um caminho, mas fugirá por 7, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te aplaudimos, porque Tu és o Senhor do livramento, aleluia. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Shalom. Pode sentar, queridos. Aleluia. Vocês estão felizes? Vocês já jantaram hoje? Mas já almoçou? Então, glória a Deus por isso, não é? O Senhor já providenciou o pão da sua casa nesse dia. Então, já é motivo de você glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Nós vamos falar um pouco nessa noite sobre generosidade, não é? E eu estava meditando hoje num devocional do apóstolo. Quem leu o devocional, queridos? Porque é importante que a igreja acompanhe a voz do seu apóstolo, né? O devocional de hoje, como todos os devocionais, são muito preciosos. E hoje eu estava meditando sobre o devocional, ele falando sobre a vida de Isaac na terra de Gerar. E eu estava meditando sobre isso. Deus deu uma palavra aos pais de Abraão, Arã e Amate. E Deus deu uma palavra que ele seria um homem muito abençoado. E a Bíblia diz que Arã saiu do propósito, saiu do centro da vontade. Ele desobedeceu, procurou um caminho bem diferente daquilo que Deus tinha para ele. Mas a Bíblia diz que a mãe de Abraão continuou firme, amém? Aquela mulher orava e guardava os filhos, e Abraão foi um filho que se destacou. E nessa noite a minha oração é que você se destaque em fé, amém? E a Bíblia diz que Abraão, né, na época Abraão, ele continuou obedecendo exatamente aquilo que a mãe dele ensinava sobre Deus. E a Bíblia diz que depois Deus fez uma promessa a Abraão, como todos vocês já sabem, que Abraão seria pai de multidão. E todas as circunstâncias que pareciam rodear Abraão, pareciam que aquela promessa nunca ia acontecer, porque as circunstâncias não eram favoráveis diante da palavra e da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão foi um homem obediente. Diga, eu vou obedecer. E a Bíblia diz que Abraão era um homem obediente, né? E pela precipitação da sua mulher, ele fez algo que desobedeceu a Deus, porque Deus não tinha dito que ele precisava de uma ideia brilhante na cabeça dele, da vontade dele, da mulher, para que a promessa fosse se cumprir. Deus não precisava disso, porque Deus já tinha algo estabelecido. Mas a Bíblia diz que Abraão ouviu Sara. E ouvindo Sara, sem querer fazer, ele achou, né, no momento, que seria a melhor opção. E fizeram a sua serva, né, veio uma egípcia, deitou com Abraão e nasceu Ismael. E o que acontece? A Bíblia também, o que eu acho lindo na Bíblia é que Deus, mesmo sendo uma desobediência, mas Deus conhecia o coração de Abraão, e Deus sabia que Abraão não queria fazer aquilo, e veio aquele filho, mas aquele filho não foi o filho da promessa, porque Deus, depois que fala, Ele cumpre exatamente aquilo que Ele diz, amém? Deus falou que o filho da promessa era Isaac.
Isaque. Deus falou que aquele que multiplicaria na terra seria Isaque. Mas Deus não abandonou Ismael. Teve misericórdia, né? E a Bíblia diz que Deus também deu a bênção sobre Ismael. Mas Ismael não foi o filho esperado. Ismael não era o filho prometido. Ismael não era o sonho que estava no coração de Deus para Abraão e para Sara. E depois de muito tempo, Sara entendeu, caiu na real, tomou noção de que aquele que fala é poderoso para cumprir com a sua voz, amém? E aí Sara não menstruava mais, como é costume de mulheres, e Sara ficou velha, mas a promessa de Deus não envelhece. Diga para o seu irmão do lado, a promessa de Deus não envelhece. Porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Você pode aplaudir o Senhor? A palavra do Senhor se renova a cada manhã. E havia uma promessa, porque Sara e Abraão eram generosos. Diga, generosidade. Se você leu a Bíblia sem acompanhar a novela Gênesis, mas se você acompanha, eu acho legal, é melhor do que você estar na Globo. Acompanhe, porque você vai aprender muita coisa. E a Bíblia diz que Sara resolveu acreditar que Deus faria algo. Mesmo sem o costume de mulheres, mesmo a menstruação terminada, mesmo a idade avançada. Mas o que eu acho mais tremendo é que Deus não esquece das sementes. Diga para mim, diga para você mesmo, Deus não esquece das sementes. E quando nós lemos a história de Abraão, nós vamos ver que Abraão e Sara eram um casal muito generoso. Eles abençoavam as pessoas. Eles tinham generosidade na sua vida e a obediência a Deus. E a Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que o seu filho Isaque seria tremendo na terra. E aí, não passou ainda na novela, mas vai passar, né? Abraão, já passou que Abraão está em Gerar. O que eu acho lindo nessa palavra é que Gerar é um nome profético. Diga amém. Gerar é um nome profético. Gerar, né? E a Bíblia diz que Isaque vai experimentar a sequidão de Gerar, né? Gerar vai entrar em momentos difíceis, né? Em momentos de muita necessidade. Mas Deus sempre usará uma voz profética. Gerar estava, no momento, passando por uma situação difícil, de muita dificuldade. Mas havia alguém com uma promessa. Então, eu quero dizer para você nessa noite, você também que está me ouvindo aí pelo YouTube, que não importa o local, importa a pessoa. E Gerar estava naquela situação horrível. Mas havia alguém, Isaque, que tinha uma promessa e tinha uma voz profética. E a Bíblia diz que mesmo em meio a todas as dificuldades que Gerar estava enfrentando, lá no capítulo 26, se eu não me engano, 12 e 13 versículo, a Bíblia diz que Isaque prosperou. A Bíblia diz que Isaque ficou riquíssimo. Mesmo em meio a todas as dificuldades, Deus continua com Isaque. O que eu acho tremendo nisso é que Deus, Ele quando promete algo para nós, eu estava avaliando isso hoje, eu comentei lá no grupo. Eu disse assim, se nós olharmos para as circunstâncias, nós perdemos a fé. Mas o segredo é continuar no caminho. É fácil, igreja? Não. E tenho certeza que para Isaque também não foi fácil. Mas ele entendeu e ele decidiu obedecer o que Deus tinha falado para o seu pai, que ele seria um multiplicador. E através da obediência, e aquele menino continuou no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que aonde ele passava havia prosperidade. E nessa noite eu quero dizer para você ficar bem alerto, amém? Que não importa o local, importa a promessa que Deus tem para você. Ontem alguém me questionava alguma coisa sobre Felipe Camarão. Ontem alguém me questionava por que eu estou aqui em Felipe Camarão, o que nós estamos fazendo aqui neste lugar. Porque a pessoa não consegue ver a bênção, a pessoa não consegue ver a prosperidade, a pessoa não consegue ver a promessa. Mas quem está no local e foi chamado e recebeu a promessa, tem que esperar no tempo oportuno de Deus. E o segredo que eu acho lindo em Abraão e no seu filho Isaque, porque Sara ainda vacilou um pouco, é que e Abraão também, né? Porque senão ele tivesse obedecido como era para ser, literalmente não tinha tantos problemas que tem até hoje em Israel e os árabes. Mas o que eu acho incrível é que
Ele tinha tudo para dizer, eu vou para outro lugar. Mas Abraão só caminhava para onde Deus mandava, para onde Deus direcionava. E o seu filho bem que aprendeu com ele, que mesmo em Gerar, quando você for ler essa parte, vai começar a passar essa semana, você vai ver que todos puderam passar necessidade, mas Isaac era o provedor, porque Deus estava com Isaac. Então eu quero te dizer nessa noite, não deixa de ser generoso. Continua usando a generosidade, porque Deus anota tudo. Diga, Deus anota tudo. Porque em Apocalipse diz que os olhos de Deus estão aonde? Em todo lugar. Então Deus vê todas as coisas. E Deus não é injusto. Eu dizia para essa pessoa também ontem, Deus não é injusto, Deus é justo. Só que o tempo de Deus nunca é o meu tempo, nunca é o seu tempo. O tempo dele é o tempo dele e acabou. Então que você não deixe que o diabo roube essa semente do seu coração. A sua fé, a sua generosidade, a sua obediência com a palavra de Deus. Continue cumprindo aquilo que Deus mandou que você fizesse. Porque eu lhe digo uma coisa, que mesmo você vivendo em tempos difíceis, você será a pessoa como resposta de Deus para abençoar a muitos. Você pode aplaudir o Senhor? Você será essa resposta de Deus para muitas pessoas. Amém? Eu digo isso por experiência própria, tenho vivido essa realidade. Deus tem cuidado, diga amém. Deus tem cuidado, porque claro que tem momento que você não vigiar, você quer se apavorar. Tem momentos que se você não vigiar, você quer dizer, meu Deus, eu acho que a gente quer inventar ideias, a gente quer criar ideias, a gente quer fazer coisa que Deus mandou a gente fazer. Aí quando a gente para ouvir a voz do Espírito Santo, Ele diz, stop, para tudo. E aprenda a esperar em mim. Então quando a gente entende isso, a gente engole seco, né? Às vezes passa amargo algumas coisas, passa dolorido algumas coisas, mas aí a gente sabe, levanta a mão para o céu e diz, Senhor, graças te dou por isso. Me ajuda a entender e me ajuda a passar. E Deus vai dando os livramentos. E aonde você toca a mão, se você está na linha, meu irmão, eu digo a você, o que é um vira dois. O que é um vira dois. Eu tenho tido essa experiência. Então, que possamos o quê? Focar naquele que fez a promessa. É difícil sim, não é fácil. E não digo que é fácil para você, mas a gente pode obedecer. A gente pode ficar firme naquilo que Deus nos chamou para fazer. E firme no lugar que Deus nos colocou. Até a hora que Ele quiser. Então que permaneçamos como a fé de Abraão, que é uma fé fantástica, né? Um homem já velho, tantas coisas, meu Deus, ainda acreditar que dali saía um fruto. Né? Mas ele acreditava no Deus da promessa. Então talvez você chegou aqui nessa noite e questionando a Deus com algumas coisas, porque nós como humanos, nós questionamos mesmo a Deus, né? Mas Senhor, isso, aquilo, por que isso, porque aquilo, eu faço isso, faço aquilo, Senhor, porque assim, você pode estar questionando a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como a sua mãe espiritual, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir e Ele é fiel para continuar conosco, nos dando vitória, nos dando graça, sabedoria, entendimento para continuar esperando na promessa. Então, não deixa que o inimigo roube o teu coração, roube a tua fé no Senhor, roube a tua fé das promessas, roube a tua fé para que você questione e se revolte contra Deus. Continue sendo generoso, continue obedecendo a palavra, porque eu lhe garanto uma coisa, quando chegar o tempo difícil, talvez você esteja vivendo ele, Deus vai olhar para você e vai te dar os escapes que você precisa. Ele nunca vai te abandonar, amém? Você pode ficar de pé, a banda vai nos abençoar e você vai entregar aquilo que pertence ao Senhor, os dízimos do Senhor. Você também que está aí online, tem uma conta passando aí abaixo, entrega teu dízimo, entrega a tua primícia, tuas ofertas, seja generoso, seja obediente, continue crendo, porque o Deus que promete, Ele é infalível, Ele não falha jamais. Glória a Deus. Seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a sua vontade. Seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a sua vontade. Seja assim na terra
graças te dou, meu Deus. Graças te dou por essa primícia que veio às minhas mãos. E eu quero abençoar a vida de Dora. E quero declarar sobre ela a salvação dos seus filhos. Que ela possa olhar para a sua casa e dizer como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu quero abençoar os teus filhos, ó Deus, que trouxeram dízimos, entregaram as ofertas, Pai. Que os abençoe, meu Deus. Que a bênção que o Senhor deu a Abraão. O Senhor disse a Abraão: Abraão, em ti serão benditas, Abraão, todas as famílias da terra. Que essa bênção, Senhor, nos alcance de sermos benditos, Pai. E que a provisão, Senhor, sempre esteja presente na nossa mesa. E que no nosso coração, Pai, nunca nos falte a gratidão. Nunca nos falte, Senhor, a alegria de te servir. Porque a tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força. Abençoa o teu povo nessa noite. Abençoa a mesa deles. Dá a provisão que eles precisam. Ajuda, Senhor, que a cada dia eles possam entender que o Senhor nunca sairá do controle da vida daqueles que obedecem ao Senhor. Eu os abençoo. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Se esse aplauso é para o nosso Deus, tem que ser mais forte. Aleluia. Vá tomando o seu assento enquanto as crianças vão ali para o nosso anexo. E eu tenho certeza que Deus já falou conosco nessa noite, mas Ele ainda tem algo para o seu coração e para a sua família. Hoje nós vamos dar início a uma campanha onde fala de viva saudável. Sua saúde importa. Então, se eu fosse você que está aqui no presencial, mas você também que está aí no online, eu não perderia nada dessa campanha. São 7 semanas, 6 células e algumas atividades que nós vamos fazer durante todo esse mês restante do mês de maio, junho, finalizando em julho. Então eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e principalmente abençoar a sua vida. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus que está em 3 João 1:2 diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Saúde é um assunto bíblico e espiritual. Ninguém faz nada sem saúde. E nesse tempo de pandemia nós temos visto isso. E eu tenho ficado triste, meu coração tem se entristecido por amigos, por pessoas próximas que têm perdido a sua vida. E é um momento de tristeza no nosso coração. Então, essa série, essa campanha de Viva Saudável veio num momento muito oportuno. Então, se você prestar atenção, se você abrir seu coração e mergulhar nessa campanha durante essas 7 semanas, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Eu posso ver amém? E aí eu quero te perguntar nessa noite, como está a sua saúde? Como está a sua saúde? E nessa série completa nós vamos falar hoje, a primeira ministração, nós vamos falar sobre zele pela casa do Espírito Santo. E você vai entender essa palavra no seu coração. A segunda ministração é comer bem, não é comer demais. E eu tenho feito isso na minha vida, tenho presenciado isso e é algo fantástico. Cuidado com os ataques ao seu coração. Escolha para não adoecer as suas emoções. Fé saudável cheira bem. Mente sadia, corpo saudável. Sua saúde importa. Bem-vindos a uma série de vida saudável nessas 7 semanas, 6 células, aonde Deus vai nos abençoar. O meu pastor Carlito Paz, ele diz assim: sua vida importa, portanto a sua saúde importa. Eu quero te convidar também a você ir na Amazon e comprar esse livro está lá disponível já em e-book. Você pode adquirir esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser inspirado, que você será acrescentado para acompanhar toda essa série e toda essa campanha. Sua vida importa, portanto a sua saúde importa. Carlito Paz, da editora Espírito. E hoje nós vamos falar zele pela casa do Espírito Santo. A palavra de Deus que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem
que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Olha só que palavra tremenda para a gente iniciar essa campanha, iniciar essa série de mensagens, onde nós vamos ser acrescentados de uma vida saudável. Eu vou ler de novo esse versículo de 1 Coríntios 6, 19 a 20. Abra sua Bíblia aí e acompanhe essa palavra. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus o corpo de vocês. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas ele escolheu habitar em nós. Seu corpo é a sua casa e a sua morada. Nosso corpo não pertence a nós, como nós ouvimos já nesse versículo. Deus, ele pagou um alto preço. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Não pertencemos a nós mesmos, mas a ele. Então nós precisamos sim cuidar da nossa saúde. Nós precisamos sim cuidar do nosso corpo, nós precisamos sim cuidar da nossa alma, e nós precisamos sim cuidar do nosso espírito. Nós fomos chamados e nós somos formados de corpo, alma e espírito, e todas essas partes foram feitas para glorificar a Deus. Eu posso ouvir um amém? Meu pastor, ele diz assim: sua saúde é um assunto bíblico e espiritual, portanto é muito importante. Nós precisamos entender como nós podemos cuidar da nossa vida, como nós podemos cuidar da nossa saúde, e quando nós entendermos isso, a nossa vida será diferente. E eu quero te perguntar mais uma coisa: o que está intoxicando sua vida? Como está a sua saúde? Quarto, verdades essenciais sobre esse tema que nós acabamos de ler nesse primeiro versículo de 1 Coríntios, a partir do versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20. Você é santuário do Espírito Santo. Eu e você, nós precisamos entender que nós realmente somos santuário do Espírito Santo. E se nós somos santuário do Espírito Santo, nós não podemos andar de qualquer forma e de qualquer jeito. Nós precisamos cuidar muito bem da nossa saúde. Você é mordomo do seu corpo para Deus. Nós aprendemos aqui numa vida mais do que abençoada sobre mordomia, e agora mais uma vez nós estamos aqui pronto para aprender que você também é um mordomo do seu corpo para Deus. Deus te fez gente, Deus te fez pessoa para que você possa cuidar do seu corpo para Deus. Então você não pode andar de qualquer jeito, você não pode fazer qualquer coisa. Você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue, um preço de cruz. Então nós não podemos viver de qualquer forma. Nós que somos filhos de Deus precisamos prestar conta a Deus naquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Você glorifica a Deus com o seu corpo. Nós precisamos, quando nós olhamos para as meninas aqui dançando, quando nós olhamos para os levitas, quando você está falando, quando você está caminhando, quando você está falando da palavra de Deus, você está glorificando a Deus com o seu corpo. E 1 Coríntios 3:9 diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Seja sábio, ouça e pratique a palavra de Deus. Nós não podemos andar de qualquer forma, nós precisamos ser sábios, nós precisamos praticar. Provérbio 2:11 diz assim: o bom senso guardará, o discernimento o protegerá. Então eu preciso ter essa sabedoria, eu preciso guardar, eu preciso proteger aquilo que é o meu corpo, que é morada do Espírito Santo de Deus. E na palavra de hoje, nessa pequena introdução, você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo. Sabe por quê?
o primeiro passo que a santidade, ela agrada a Deus. Efésios 4, 22 a 24, olha o que diz aí sobre santidade. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Olha, eu tenho orado e pedido a Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. E quantos mau testemunhos temos visto nesses dias, de pessoas que levantam sua mão e diz que confessa a Deus, que é filho de Deus, mas tem sido um péssimo testemunho, tem sido um péssimo na santidade para agradar a Deus. Sabe por quê? A santidade é uma decisão para todos que querem honrar a Deus. Então, com santidade, eu honro a Deus. E quando eu honro a Deus, eu tenho uma vida de santidade. E a santidade trata de uma separação, uma renúncia daquilo que é considerado impuro, mau e profano. E quantas pessoas temos visto andar, não mais em santidade, mas andar com a sua vida impura, andar com a sua vida mal, profanando e falando da palavra, e falando de Deus, e colocando aquilo que Deus não se agrada. Então, resumindo, santidade é você ter uma vida debaixo do senhorio de Cristo, ser separado para o reino de Deus, é servir a Deus e fazer a sua vontade, e ser habilitado para a prática das boas obras. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus, e se nós somos morada do Espírito Santo de Deus, nós precisamos zelar por essa casa que é o nosso corpo, Espírito Santo de Deus, para que possamos proclamar o reino de Deus com as boas práticas naqueles que ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então eu e você precisamos cuidar muito bem da nossa vida espiritual, precisamos cuidar muito bem da nossa casa, do nosso corpo, que é o Espírito, que é morada do Espírito Santo de Deus. A segunda parte, onde você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo, é que trará saúde para o seu organismo. Gente, a palavra de Deus, ela é perfeita. Às vezes nós entramos em algumas dificuldades porque nós não nos cuidamos, ficamos aí procrastinando, ficamos aí empurrando, vamos dizer assim, num ditado popular, empurrando com a barriga. E às vezes, quando nós vamos a um médico fazer alguma coisa para ver como está a nossa saúde, nós somos surpreendidos por aquilo que nós não queríamos ouvir, e porque nós não estamos cuidando do nosso corpo, que é realmente a casa morada do Espírito Santo de Deus. Provérbio 4, 20 e 22 diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para que as encontre e saúde para todo o seu ser. Aqui está falando o que o apóstolo falou há pouco tempo, de obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes nós não queremos e deixamos a nossa saúde de qualquer jeito, sabe? Porque nós não buscamos viver verdadeiramente a palavra. E viver verdadeiramente a palavra é complicado, é difícil, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Posso ouvir um amém? Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E o terceiro passo é você gerar mais energia para o seu corpo. Provérbio 3, 5, 8 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando recebemos essa palavra, olha o que está dizendo a palavra de Deus: não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja sábio, tema o Senhor e evite o mal. Quando nós entendemos essa palavra, nós buscamos verdadeiramente algo da parte de Deus para sermos abençoados e vivermos uma vida totalmente diferenciada. Então você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo, porque a boa mordomia é um mandamento de Deus. Lucas 16, 2 diz assim:
Disse Jesus: preste conta da sua administração. Romanos 14:12 diz assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Como está a sua boa mordomia com a sua saúde? Hoje nós vamos focar na parte de saúde. Numa vida mais do que abençoada, nós focamos somente nas finanças. Mas agora nós vamos focar na nossa saúde, na nossa vida. Uma vida para ter uma vida saudável em Deus. E Deus nos promete na sua palavra. Agora nós precisamos realmente fazer aquilo que está escrito. É fácil? Não, mas é possível. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O pecado ele distrai e te cansa, mas a obediência foca e descansa. Então nessa noite eu declaro sobre a sua vida que o pecado ele vai cair, você não vai se distrair, mas a obediência ao Senhor, você vai focar, você vai descansar e receber a sua bênção, a sua cura, o seu milagre, a sua provisão e uma vida saudável. Se você crê, dê um aplauso a Ele, em nome de Jesus. Quando eu entendo isso, a obediência foca e descansa. Quando eu obedeço, às vezes eu não quero obedecer de uma forma, mas chega a palavra de Deus, quando a gente é confrontado, e quando você é confrontado na palavra, você precisa mudar. Você não pode continuar da mesma forma. Como você quer uma vida saudável, na hora que você é confrontado, você não obedece e não foca para descansar naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer para a sua vida e para a sua família. Precisamos descansar, mas precisamos focar e obedecer. Quando nós fazemos isso, a nossa vida se torna diferente. É fácil? Não é fácil. Você mudar os hábitos, você mudar os costumes, não é fácil, mas é possível. Nós precisamos dar um passo de cada vez. Então eu preciso não me distrair com o pecado sempre vai me distrair, mas a obediência vai fazer com que eu seja focado e vai fazer com que eu descanse em Deus, para receber a minha cura, para receber o livramento, para receber salvação, para receber o que você realmente está precisando para viver uma vida saudável. Aleluia. O quinto passo é você ter um ministério a cumprir. Se eu sou morada e casa do Espírito Santo, eu e você temos um ministério a cumprir. De repente você pode dizer: não tenho um ministério. Tenho sim. Na hora que você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Jesus, você tem um ministério. O primeiro ministério é ir fazer discípulo. Alguém foi por você, alguém pregou para você, alguém fez com que você fosse abençoado. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou um preço pela minha vida. Se você está aqui hoje, é porque nós viemos a Felipe Camarão, continuamos aqui pagando um preço e acreditamos, porque temos um ministério a cumprir. E você não está na igreja da família por acaso. Você está na igreja da família para cumprir o ministério daquilo que Deus te mandou, daquilo que Deus já colocou no teu coração. Então você não pode ficar só como um mero espectador. Você tem que ter uma vida saudável, porque quem é saudável tem cura, tem libertação, tem salvação e vai abençoar a vida dos 30% que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador nesse lugar. Posso ouvir um amém? Mas você não permita que nenhum sofrimento faça você abandonar a verdade. Não permita que nada faça você correr, nada faça você abandonar o que é verdade na sua vida, no que é verdade daquilo que você está ouvindo, no que é verdade naquilo que a palavra de Deus está dizendo. O seu zelo pela salvação, mais uma vez eu quero repetir, dos 30% de Felipe Camarão para Jesus, nós precisamos proclamar esse Deus no qual nós cremos e confiamos. E um Deus que nos dá vida, vida em abundância e vida saudável. Agora depende de mim e de você querer viver essa vida ou continuar vivendo uma vidinha medíocre e cheia de defeito e cheia de problemas, pastor Stanley. É verdade. E cheia de problema.
Então nós precisamos nesse dia, não você vir aqui só para essa campanha, para sentar, olhar, ouvir uma palavra e ir para casa. Não, o que vai fazer a diferença é a mudança de hábito. O que vai fazer a diferença é você entregar, é você obedecer, focar e descansar, para Deus te dar o livramento e o milagre ser estabelecido. Se você crê, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. E quando nós olhamos e somos e dizemos que pela casa, nós somos casa e morada do Espírito Santo de Deus, é porque você tem um testemunho a dar para o mundo. E tem alguém às vezes que é de Jesus e principalmente aí está na igreja ou está em algum lugar e diz assim, não olhe para mim, olhe para Jesus. Não, a Bíblia manda olhar para mim e para você, e que possamos realmente ser testemunha, dar essa testemunha para o mundo, dar essa testemunha para Felipe Camarão, dar essa testemunha na tua casa para a tua família, dar esse testemunho para os teus parentes, dar esse testemunho aonde você trabalha, dar esse testemunho no trabalho, dar esse testemunho no supermercado, dar esse trabalho aonde você passar. Nós precisamos dar o testemunho para o mundo. Hebreus 12:1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha que coisa tremenda. Independentemente das circunstâncias, as mudanças devem serem feitas. Independente das circunstâncias, as mudanças devem serem feitas. Não importa o que você precisa fazer, mas você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. O problema às vezes é que as pessoas não começam, quer ter uma vida saudável, mas quer começar logo em uma coisa absurda. Não, comece dando o primeiro passo. O que eu posso fazer hoje? Porque quando nós queremos dar um passo maior do que nós podemos, aí nós caímos na vala e aí perdemos o nosso foco, deixamos de obedecer e não caminhamos naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer. Então, independente das circunstâncias, as mudanças devem serem feitas, elas precisam acontecer. Eu quero te perguntar, hoje, para você ter uma vida saudável, o que precisa mudar? Responda para você mesmo. Coloque essa anotação aí no seu caderno, no seu iPhone, no seu iPad, sei lá onde. Mas faça. Você precisa, anote e dê um passo intencional para você viver uma vida saudável. Nós precisamos nos mover. O que é que eu posso fazer? Como eu posso avançar? O que é que eu tenho que fazer? Na minha vida alimentar eu mudei muita coisa, que eu não tinha noção, eu comia o que queria, do jeito que queria, a hora que queria, e achando que tudo era normal. Não é normal. Então, se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso, independente das circunstâncias, as mudanças devem ser feitas. E como nós vamos fazer essas mudanças? Fazendo anotação, uma a uma. Não precisa você querer mudar tudo de uma vez. Começa a mudar. Se você não caminha, comece a caminhar. Se você não lê um livro, comece a ler. Mas o que o livro tem a ver com isso? Vai abrir tua mente, vai oxigenar tua mente, vai oxigenar teu cérebro e vai te dar vida. Então nós precisamos mudar. Leia a Bíblia. O apóstolo perguntou: quem lê o devocional hoje? Essa semana, um devocional tremendo para desatar na tua vida financeira. Não é para trazer dinheiro para a igreja, não. É para desatar a sua vida financeira. Então você precisa abrir a sua mente e ver que realmente você tem um testemunho a dar para o mundo. A Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A Bíblia também diz que eu preciso acreditar nessa vida abundante. Como eu vou acreditar nessa vida abundante? Isso é testemunha para o mundo. Proclamando aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Deus sempre tem e quer o melhor para nós. Posso ouvir um amém? E nós precisamos viver uma vida nova e testemunhar para o mundo que nós servimos a um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Se você crê, dê um aplauso a Ele em nome de Jesus.
Nós precisamos falar desse Deus, nós precisamos dizer o quanto nós amamos, nós precisamos dizer o quanto nós acreditamos nele, independente da circunstância. Então faça anotação e comece a mudar. Apóstolo, é muito difícil. Eu sei que é difícil também, eu tenho coisa na minha vida que precisa mudar para que eu tenha uma vida saudável, para que eu tenha uma vida diferente, mas eu preciso dar o primeiro passo, porque nós somos testemunha para o mundo, e nós estamos dizendo que somos nova criatura em Cristo Jesus, e a palavra de Deus está dizendo que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos morada do Espírito Santo de Deus, nós precisamos vigiar nas nossas atitudes. O sétimo passo é porque você foi feito com um propósito. Então, se você quer realmente, se você quer e você precisa zelar pela casa terrena do Espírito Santo, porque você precisa de um propósito. Provérbio 16:4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Tudo que o Senhor fez na minha vida, na sua vida, na vida desse bairro chamado Felipe Camarão, é com um propósito. Nessa cidade chamada Natal, nesse estado chamado Rio Grande do Norte e no nosso Brasil, tudo tem um propósito. Deus faz tudo com um propósito. Ele nos fez com uma missão, e quando criou o nosso corpo, Ele criou para que eu e você pudéssemos fazer coisas específicas para Ele. Cada movimento, cada músculo, cada tendão, cada osso foram planejados de um modo especial e com muito amor. Então Ele deu tudo isso, nós precisamos cuidar muito bem disso, para que a nossa vida saudável aconteça. Se eu não cuido do templo do Espírito Santo de Deus, nunca eu vou ter uma vida saudável. É fácil? Não, mas é possível. E eu tenho coisas na minha vida que eu tenho, meu Deus do céu, mas eu acredito que nessa campanha eu vou virar uma chave e vou mudar algumas atitudes que eu ainda tenho sobre a minha saúde, para que eu possa viver dias muito melhores. Posso ouvir um amém? Quando nós cuidamos da nossa saúde física, nós estamos afirmando que também nós nos preocupamos com o nosso propósito. Um corpo saudável nos trará vigor. Sabe, um corpo saudável, ele traz vigor, ele traz força, ele traz resistência para você cumprir a sua missão aqui na terra, nesse bairro chamado Felipe Camarão, nessa cidade chamada Natal e nesse estado do Rio Grande do Norte, e por que não no Brasil? Hoje está mais fácil de você abrir a internet e você evangelizar alguém lá fora, lá em Brasília, lá em Manaus, aonde você quiser evangelizar, você pode evangelizar. Tem essa facilidade hoje. Então eu preciso entender qual é o propósito, qual é a minha missão. Então eu preciso, se eu tenho um corpo saudável, eu tenho vigor, eu tenho força, eu tenho resistência para cumprir a missão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E como fazer isso? Eu estava muito tempo aí fora do mercado de secular, porque trabalho como pastor, a gente trabalha e trabalha muito, mas hoje no mercado secular eu precisei mudar alguns hábitos, propósito, um corpo saudável, sabe? O que é que eu posso fazer? Posso dormir mais cedo? Tenho que dormir mais cedo. O que eu ficava conversando até a outra hora, hoje eu não posso mais, porque eu tenho um horário diferenciado para cumprir. Isso é você viver uma vida saudável. Você não pode ter um trabalho, você não pode ter a igreja como a gente tem, um discipulado, aqueles que precisam de nós, e você fazer de qualquer jeito, e dormir de 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para acordar de 7 para trabalhar. Isso é uma irresponsabilidade, e não é cuidar do corpo. Nunca nós vamos ter uma vida saudável dessa forma. Precisamos dormir bem, acordar bem. A Bíblia manda que a gente deite para ter um sono do justo, um sono reparador. Então precisamos dormir bem. Está dormindo, tem que dormir bem. Para que você possa viver uma vida diferente, tem que se alimentar bem. Tem que ler muito, sabe? Tem que orar mais ainda. Tem que jejuar também. Então olha só, se você quer ter uma vida saudável, não é de qualquer jeito. Vamos levar de qualquer jeito? Não pode ser de qualquer jeito. 8º ponto é porque você precisa terminar bem sua corrida.
2 Timóteo 4,7 diz assim: como Paulo testemunhou, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Olha que coisa tremenda. A grande verdade é que nós precisamos do nosso corpo saudável para cumprir o nosso propósito, terminar a corrida e completar a missão para a qual Deus nos designou nesse bairro de Felipe Camarão ou nessa nação chamada Brasil. Do que foi que Deus te designou, o que você já fez, o que você tem feito. Então você precisa ter uma vida saudável para você avançar. A sua saúde importa, a sua saúde é importante. Então nós precisamos viver diferente. E eu acredito que essas 7 semanas vai mudar a nossa história e nós vamos viver dias melhores. Posso ouvir um amém? Amém. Evan McManus diz assim: todos os discípulos de Jesus têm uma corrida para correr. Todos os discípulos de Jesus têm uma corrida para correr. Eu e você temos uma corrida para correr. O que nós temos feito nesse bairro chamado Felipe Camarão, onde nós temos profetizado, proclamado que 30% vai chegar a esse lugar. Então nós precisamos de uma vida saudável para correr, nós precisamos de uma vida saudável para falar do amor de Jesus, nós precisamos de uma vida saudável para visitar, nós precisamos de uma vida saudável para caminhar com outros que não têm coragem, não têm força, não têm ânimo. E nós, se não estivermos com a nossa vida estruturada e cuidada, nós não temos como cuidar dos outros, nós não vamos cuidar nem da nossa própria vida. Então nós precisamos entender isso. Você sabe a sua missão aqui na Igreja da Família? Você sabe qual é a sua missão aqui na Igreja da Família? Nesse bairro de Felipe Camarão? Ou em toda Natal? Você sabe? Ou não sabe? Ou somente, não, eu estou lá porque eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus, eu levantei minha mão, ali é um lugar legal, tem um ar-condicionado bom, o louvor lá, aqueles meninos, eu não vejo, não tem ninguém melhor do que aquele louvor, é tremendo. Tem uma palavra dos pastores, são muito abençoados. Então, poxa vida, nosso apóstolo nos motiva, nos coloca lá para cima, por isso que eu estou lá. Não. Você precisa saber a sua missão, o seu propósito, para você ter uma vida saudável. O que você está fazendo na Igreja da Família? Não, apóstolo, nem sei. Então, a partir de hoje, saia daqui com essa interrogação. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito nessa igreja? O que você tem feito? E se você não tem um propósito, se você não sabe o que vai fazer, você não sabe qual é a missão, você não sabe qual é a missão da igreja, você não sabe qual é a visão da igreja, você não sabe qual é o propósito da Igreja da Família, você não sabe os valores da Igreja da Família, você não sabe a cultura da Igreja da Família, você não sabe de nada. Procura um líder que te ensine, procura um líder que te inspire, para você ter uma vida saudável. Você precisa saber das coisas. Não é de qualquer forma. Você só vai avançar se você estudar, se você se capacitar. Nesse novo momento, que o desafio da minha vida, eu preciso me capacitar. Porque quando eu cheguei lá, o que eu estou fazendo hoje, eu não conhecia. Mas eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso. Hoje eu tenho uma missão. Hoje eu tenho um propósito naquele lugar. E sabe qual é o maior propósito que eu tenho naquele lugar? Não é o recurso financeiro, é levar outras pessoas a aceitarem Jesus como Senhor Salvador. E quando eu fizer isso, a palavra de Deus diz que as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O financeiro não é tudo, o financeiro é uma consequência. Então eu te pergunto novamente: você sabe a sua missão aqui na Igreja da Família? E eu quero concluir essa palavra com uma palavra da doutora Caroline Leif, onde ela diz assim: nossa habilidade de reflexão e de escolha dada por Deus significa que nosso livre-arbítrio influencia nossa mentalidade, a qual produz nosso estado mental. E Provérbio 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha que coisa tremenda. Então vamos escolher viver inteligentemente saudável.
Nós podemos viver essa vida saudável, só depende de você, porque Jesus, na hora que você recebeu Ele como Senhor e Salvador, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, se tudo está novo na tua vida precisa mudar. Você precisa viver. Mas apóstolo, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Se tem alguma coisa, se precisa mudar, para um pouco e muda. Começa mudando um pouco o teu hábito, sabe? E nós vamos ver aqui nessa campanha que nós vamos estar falando e apresentando para vocês hoje, como nós precisamos mudar, quando nós precisamos realmente ter uma vida diferenciada. E eu queria que Thaís colocasse aí a outra parte do slide que eu quero falar para vocês. Essa campanha começou hoje, 30 de maio a 11 de julho. Viva saudável, sua saúde importa. Diga assim: minha saúde é muito importante. Não, minha saúde é muito importante. Olha, gente, esses dias eu tenho visitado aí os hospitais, sabe? Tenho entrado, tenho ficado fora. Olha como a saúde é importante. Você tem uma vida saudável, você nem imagina, sabe? Pessoas que não têm uma vida saudável, que os anticorpos estão baixos, pega a Covid de imediato, passa 2, 3 dias no hospital e morre. Sabe por quê? Porque não tem a imunidade alta, porque a vida não está saudável. Então nós precisamos vigiar. Essa campanha foi do céu. Viva saudável, sua saúde importa. Pode passar, Thaís. E como você vai fazer isso aqui? 3 João 1:2, nós lemos: amado, oro para que você tenha boa saúde, em tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. E aqui eu vou ler para vocês isso aqui que eu li no início, as ministrações que vão acontecer. Zele pela sua casa, Espírito Santo. Comer bem não é comer demais. Cuidado com os ataques no seu coração. Escolhas não para adoecer as suas emoções. Fé saudável cheira bem. Mente sadia, corpo saudável. Sua saúde importa. Passe, Thaís, por favor. E como eu vou me envolver? Participando individualmente da leitura do livro. Sua saúde importa. Você vai lá na Amazon e você já pode pegar, comprar isso aí, baixar esse livro, e você vai ter ele na sua casa. Você vai ter algo fantástico para você acompanhar essas palestras e alguns exercícios. Participação de uma célula. Os estudos são de uma forma totalmente compartilhada no que nós vamos estar falando. Nós vamos começar já nessa próxima terça-feira. Terça-feira eu já quero contar com vocês. Nós vamos fazer uma reunião de discipulado e quinta-feira o pastor Jefferson encerra uma série onde nós estamos falando sobre missão, visão, cultura da nossa igreja. Está se encerrando nessa quinta-feira. E terça-feira eu espero todos vocês para a gente ter um discipulado dando continuidade a essa campanha. Participação aos domingos nas celebrações presenciais. Participação nos eventos e ações propostas para cada semana. Realizações das ações pessoais diárias sugeridas no livro. E realizar 6 propósitos pessoais de vida saudável. Pode passar, Thaís. Qual seriam esses propósitos? Se você não copiou, fica despreocupado que eu vou passar isso no grupo. Hoje à noite ou amanhã de manhã eu passo no grupo para vocês. Uma semana tomando 2 litros de água por dia. Água é vida. E ainda digo mais, se você tomar água mineral ou água torneral, vai lá, procura Mai, cadê Mai? Onde é que está você, Mai? Mai tem um purificador lá, aqui Jó. Pronto, Mai perdeu a bênção. Procura Jó. E aqui você vai comprar, vai adquirir. Ei, gente, água é vida. Água do Superzon que elas vendem é algo tremendo. Eu peguei aquela água do Superzon e coloquei nas plantas lá em casa, muda tudo. Então imagina isso no nosso organismo. 2 litros de água, olha que desafio. Isso é simples. Agora, água é vida, água é saúde, mas nós não tomamos água. Ficamos parados, passa o dia todo não tomando. Não, eu tomei hoje um canequinho, 200 ml. Nós precisamos tomar 2 litros de água por dia. Água é vida. Uma semana sem alimentos processados.
Jesus tem misericórdia, isso aí eu vou sofrer um pouquinho, mas tem que fazer. Se eu quero viver mais um pouco, minha mãe tem 94 anos, vai fazer agora em julho. Alimentação saudável. Vive muito. É assim, Nelsinho? Vive ou não vive? Vive. Então nós precisamos, aí nós comemos bobeira. Eu estou também nesse negócio aqui, eu preciso mudar. Já mudei muito, que eu comia buchada de meia-noite, pirão de meia-noite, eu não como mais. Mas ainda estou desregulado, preciso agora nessa campanha, vou me ajustar e preciso continuar, não é só na campanha das 7 semanas, precisa continuar com novos hábitos, uma semana trocando, isso aqui ó, uma semana trocando pensamento ruim por gratidão, olha que coisa tremenda, pensamento ruim está repreendido, gratidão, gratidão, isso traz vida saudável, gente, coisa assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer a campanha, não precisa de recurso financeiro, precisa de mudança de hábito, precisa de foco, precisa de obediência, precisa de disciplina, é só isso, começa um pouco, não consegui tomar os 2 litros d'água, tome 1, tome meio, tome, agora eu falei como o outro lá em Macau, os 2 canequinhos, tome 2 canequinhos, depois você melhora, e aí vai embora. Uma semana sem adicionar açúcar na bebida. Isso aqui, Jesus, na minha vida. Tem que, sabe? Você está vendo como a gente precisa para ter uma vida saudável? Açúcar não faz bem a ninguém, só faz mal. E é o que nós gostamos. Aí quando a gente olha assim, 1 litro de Coca-Cola, 2 litros de Coca-Cola, bem geladinho, meu Jesus. Você precisa tomar bem uns 20 litros de água para tirar uma Coca-Cola de você. Está entendendo isso, gente? Vida saudável. Eu também estou aqui, eu preciso melhorar, viu? Não é só para vocês não, eu estou também aqui nessa parada. Uma semana fazendo 3 caminhadas de no mínimo 15 minutos cada. Comecei a caminhar, comecei a trabalhar, parei. Como a gente para o foco. Preciso ajustar e preciso voltar a caminhar, ou de manhã cedo, ou à noite quando chegar. Pelo menos 3 vezes por semana já é uma bênção. Aqui está dizendo 15 minutos, você começa com 15 minutos, depois passa meia hora, depois 40 minutos e 1 hora, e fica na bênção. E você, eu não posso, eu duvido, saia do Netflix, saia da internet lá, do Zap, do Instagram, do Facebook, você vai ter tempo sobrando para fazer isso aí. Tenho certeza disso. Então, uma semana tentando um novo alimento natural por dia. Olha só que coisa tremenda. Precisamos fazer isso. E se nós vamos fazer isso, nossa vida vai mudar. E eu sou o primeiro a entrar nesse negócio aí, porque eu tenho certeza que eu preciso de uma vida saudável. Se eu estou pregando e ministrando que eu quero viver igual a minha mãe, 95 anos, 100 anos, lúcido, andando, caminhando, e ainda vindo aqui dando graça e paz e shalom para vocês. Não vai gagar não, viu? Minha mãe sabe de tudo, fala tudo, entende tudo, conversa tudo, sabe? E se ela tivesse uns cuidados que meu pai tem com ela, ela vivia uma vida melhor e diferente. Viu? Vitamina D, ela não quer tomar, ela não quer caminhar hoje. Mas graças a Deus, ela ainda consegue andar, vive muito bem. Que Deus te abençoe. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Que essa seja uma semana abençoada de vida saudável. Eu acredito nessa palavra, eu vou viver essa palavra e declaro essa palavra sobre a sua vida. Você que está aqui no presencial, você que está no online, eu declaro sobre a tua vida que essa será a melhor semana da sua vida, da sua história, da sua família, e você vai ter uma vida saudável. Sabe por quê? Porque a sua saúde é importante e Deus importa. E se nós somos morada do Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Deus te abençoe, beijo no seu coração, paz e prosperidade. Dê um aplauso a Ele em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém nessa noite aqui que quer entregar a vida a Jesus para ter uma vida saudável? É a oportunidade, querida. Entregar a vida a Jesus para ter uma vida saudável, né? Talvez você esteja dizendo aí, aqui, ou então na internet, lá onde você está nos ouvindo, dizendo, mas o apóstolo, essa ministração para domingo à noite, sim, a igreja precisa estar saudável.
A igreja precisa de saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, gente. Não é fácil, é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu amo doce. Márcia eu já não sou muito, mas eu sou doida por doce. Mas sou diabética, eu não posso comer doce. É uma guerra, é uma luta. Mas eu preciso me cuidar. E eu preciso fazer. Valbo não está caminhando comigo. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou caminhando no meu quintal. Eu vou dar 10 voltas lá no quintal. Eu saio da varanda, vou ao quintal, dou 10 voltas e volto. Pelo menos não estou parada. Então nós precisamos nos cuidar, gente, para termos saúde mesmo. Precisamos de saúde no nosso corpo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de encerrar. O meu pai, Nelson cuidou do meu pai muito tempo, do pé do meu pai. E o meu pai estava com o pé totalmente cicatrizado. Totalmente cicatrizado. E ele achou que, como o pé estava cicatrizado, ele podia ir para o Alecrim comer carne de porco, gente. Aí começou a ir para o Alecrim comer carne de porco, aquelas buchadas, aquelas coisas na feira. Não deu nem uma semana, o pé abriu. E depois que abriu, não fechou mais, amputou a perna. Então Deus tinha isso para o meu pai? Tinha não. São as escolhas erradas que fazemos. O meu pai estava totalmente curado. E eu dizia, painho não vai, Janaína, painho não vai, painho cuidado, você está andando, painho, para não abrir esse pé. Não, eu estou bom, estou bom, estou bom. Nelson disse, seu Gonzaga, tira esse chinelo vai abrir seu pé, é muito grosso, bota um chinelo macio. Não vou comprar não, porque já está bom esse. Desobediência, infelizmente. Aí hoje eu chego no hospital, Cris esteve lá, ficou com a noite com meu pai, e vejo 2 pessoas vizinhas do meu pai com a diabetes e com pressão alta, inchadíssimos. É quase a grossura daquele sofá. A pressão desacelerada, descompensada. E eu estava perguntando com um rapaz do lado, tão novo, bonito, menino, todo amputado, as 2 pernas. E eu disse, como é que o senhor se comporta com a diabetes? Ele disse, eu como é tudo. Eu como massa, eu como açúcar, eu como um refrigerante, eu faço tudo. Eu digo, mas o senhor pensou fazer tudo para estar aqui hoje, homem de Deus? Ele fez, mas eu comi, ele não queria nem saber, você está vendo? Então não é Deus que fez essa escolha, gente. Então se nós temos um problema, eu digo por mim mesmo, né? Lá em casa eu não entro, o Duda vive na minha casa, refrigerante lá em casa, enlatado, não come enlatado, gente, do YouTube, pelo amor de Deus. Não come enlatado, coisa enlatada é morte, gente. É morto. Isso faz mal. Então pega uma cabeça de alho, pega o óleo do azeite, pega os tomates, cozinha. Eu vou até dar uma aula esses dias lá no grupo. Bota na panela, cozinha os tomates, descasca os tomates, bota no liquidificador, bota o alho, bota um pouquíssimo de sal, bota azeite, você faz seu extrato de tomate. Vamos melhorar. Porque é isso, gente. Às vezes eu fico vendo pessoas morrendo e, meu Deus, não, porque às vezes são as escolhas erradas que fazemos. E Deus quer uma vida para nós abundante, amém? Eu dizia para o meu pai essa semana, o senhor não era para estar aqui, meu pai. Ele fez, eu reconheço, minha filha. E eu já pedi perdão a Deus. Eu digo, então, agora se cuide para não perder outra perna. E quando eu terminei de falar isso, ele disse, amanhã traga um pacote de biscoito Maria para mim. Meu pai, o senhor não pode. Mas minha filha, eu como só 2, olha, está vendo? Então, em nome de Jesus, essa campanha veio para nos alertar, gente. Nos alertar, nos cuidar. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou dando aqui lição de moral em ninguém, que também não é fácil para mim. Mas é necessário. Se eu quero viver 90 anos saudável, eu precisei tirar o açúcar. Lá em casa, todo mundo toma adoçante. Ficam tudo com raiva de mim, porque eu boto adoçante no suco. Digo, todo mundo vai tirar açúcar. Seu Felipe, que tem um problema de pressão às vezes, seu Valbo, tem que melhorar. É uma guerra. Mas nós precisamos nos cuidar. Saia daqui nessa noite com esse compromisso. Que você não chegue a uma diabetes de 380, uma pressão alta de 22 por 13 do meu pai, para que você pare para pensar. Meu pai, atleta, meu pai caminhava 10 quilômetros diário. Meu pai não era sedentário. Era um atleta. Mas o que acontece? Desobedeceu, escolha errada. Então, vamos vigiar. Então, nessa noite, que palavra abençoada do apóstolo. Que possamos receber essa palavra, gente. Essa palavra também traz salvação, viu? Sabe por quê? Porque quando a gente não cuida do nosso corpo, nós estamos em pecado. Precisamos ser libertos, precisamos nos salvar. Precisamos nos cuidar. Então, que se a gente quer ganhar 30% de Felipe Camarão,
você precisa estar saudável. Eu preciso estar saudável, apóstolo saudável, os músicos saudáveis, os cantores saudáveis. Todo mundo saudável para conquistar, porque doente ninguém conquista nada, sim ou não? Então, em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje à noite com um compromisso, né? Começando, né, Gilson? Gilson bebe 2 litros de água por dia. Ó. Ele anda com um garrafão. 7? Meu Deus! Parabéns, dá um aplauso a ele aí. 7 litros de água. Fique de pé, querido, eu quero te abençoar. Precisamos nos cuidar. E a nossa intenção como pastores é que você viva muito. Viva muito, viva muito. Seja saudável para você viver sem doença, sem enfermidade. Porque não adianta a gente estar expulsando enfermidade aqui se você não obedece. A gente está orando por enfermo e você sai daqui e vai comer o que não pode. Vai fazer o que não pode. É uma oração de tolo. Então, em nome de Jesus, mulherada aí, olha a mulherada aí, vamos fazer preventivo, gente. Cuidar do útero, cuidar dos ovários. Vamos fazer mamografia, cuidar das mamas, para que o câncer não nos alcance. Vamos nos cuidar para que a gente viva bem. E os homens aí, ó, a próstata, hein, gente? Quem está na idade, vamos fazer exame de próstata, vamos se cuidar, para que a gente possa conquistar esse bairro, amém? E eu creio que juntos nós vamos vencer. E se você estiver com a sua imunidade alta, eu louvo a Deus que a minha imunidade é muito alta. Porque eu tomo tomo limão 2 vezes na semana, 2 vezes no dia, e tomo própolis todos os dias. Todos os dias eu tomo própolis. Porque eu preciso me cuidar. Então cuida da imunidade, porque se a imunidade estiver boa, o Covid não vai alcançar você. E se alcançar, é fraquinho, não vai lhe matar. Você pode dizer amém? Então vamos se cuidar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por essa noite, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado para que nós sejamos alertados a cuidar da nossa vida, da nossa saúde, Pai. Porque nós somos o templo do Teu Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, Senhor, precisa ser cuidado. Porque o Teu Espírito é algo muito lindo em nós, Pai. E Ele é que nos dá sabedoria. Ele é que nos antena para as coisas. Então que possamos sair dessa noite aqui com responsabilidade. Perder peso, cuidar da pressão, cuidar da glicose, Pai. Cuidar dos rins, cuidar do coração, do ovário, do útero. Meu Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Nos dá sabedoria para escolher as coisas certas, Senhor. Para vivermos dias abundantes que Tu tem para nós, porque Tu tem vida abundante para a Tua igreja. Então eu quero abençoar aqueles que estão nos ouvindo também no YouTube, Pai. Quero os abençoar, Pai, que eles sejam esclarecidos, ó Pai, alertados, Senhor Deus, para ter uma vida abundante. Te abençoo por uma semana muito abençoada. Coloca folha na mesa, verdura na mesa, fruta na mesa. Tira o açúcar da mesa. Coloca coisa saudável na tua mesa. Coloca mesmo. Em nome de Jesus, que o Senhor te dê a provisão que você precisa. Para uma semana muito abençoada. E domingo e quarta-feira, nosso culto profético. Nossa quarta profética será tremenda nesse lugar. E que você venha aqui dizendo: meu Deus, eu consegui beber 1 litro d'água. Eu consegui beber meio litro d'água. Eu vou conseguir beber 2 litros d'água. Te abençoo. Para uma semana de muita saúde. Muita saúde mental também, porque a mente adoece o corpo. Bota a mão na tua cabeça aí. Saúde na tua mente. Tira tudo que não presta. Faz limpeza, toda a toxina saindo agora pelo poder do sangue de Jesus. Tudo aquilo que encontra pouso no seu corpo para lhe paralisar a enfermidade, eu anulo, eu repreendo no nome de Jesus. Recebe renovação de mente. Sai daqui limpo, a mente organizada, a mente curada. Amém? E tudo que é lixo você manda embora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo te acompanhe. Que os anjos do Senhor te guarde. E te dê a provisão que você precisa para hoje à noite e para a semana. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus abençoe você que está no YouTube aí. Deus te abençoe de maneira poderosa. Shalom. Até quarta-feira, gente. Antes
Sopraste tua vida em